Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais esta apresentação. No vídeo de hoje nós vamos estar apresentando o trabalho da matéria de projeto de circuitos lógicos de Mata 38, solicitado pelo professor Luciano Oliveira e apresentado por aquele que vos fala, Felipe Ângelo. O trabalho consiste em fazer um somador subtrator a partir de portas lógicas. Para isso, a gente vai precisar elaborar como vai ser toda essa estrutura. Seria inviável a gente fazer uma tabela verdade para todas as sequências possíveis se a gente fosse querer somar os dois números de uma única vez. Mas o método que a gente tem para isso é somando dígito por dígito. Quando a gente vai somar o primeiro dígito, a gente não tem aquele bit de transporte que vem do bit anterior a ele. Como é o primeiro bit, logo ele não tem esse bit. Ou então a gente poderia considerar que fosse igual a zero esse bit de transporte. Dessa forma, a gente consegue construir essa tabela verdade aqui, que é a tabela verdade daquilo que é considerado como um meio somador. E ele é considerado como meio somador justamente porque ele não possui esse bit de transporte ou carry. E em inglês ele vai se chamar half-adder. Então a gente tem as duas entradas, que vai ser uma para cada bit. E aqui todas as possíveis combinações desses dois bits que estão em binário. E aqui a gente vai ter a solução das somas deles e também o carry, o bit que vai para a próxima soma. Então quando a gente analisa bem isso aqui, a coluna da soma, a gente vai ver que ela é exatamente igual à tabela verdade da nossa porta lógica XOR. Logo, a gente vai precisar pegar uma porta XOR e ligar nas duas entradas, A e B. E para a segunda, nossa segunda saída, que é o Cout, a gente vê que é exatamente a saída da nossa porta lógica AND. Ou seja, o nosso circuito meio somador nada mais nada menos que duas entradas A e B ligadas em nossas duas portas lógicas nossas duas portas lógicas XOR e AND, que vamos ter como saída S e Cout. Aqui a gente tem exatamente a representação gráfica desse circuito, que é o que a gente acabou de falar. Só que um circuito meio somador não vai ser suficiente para a gente poder somar um número de 6 dígitos, que é o que a gente vai querer fazer. Então a gente vai precisar de um outro circuito, que é o circuito somador completo, ou em inglês full adder. Então aqui a gente novamente tem essa tabela verdade e aqui a gente tem essa outra tabela verdade. Bom, a partir disso a gente consegue ver que a nossa soma ela vai resultar em A XOR B XOR C. E o nosso Cout, nosso carry out, A e B, ou B e Cin, ou A e Cin. Logo a gente obteria esse visual que está aqui embaixo, justamente com essas portas lógicas. Só que existe uma outra maneira de ser feito esse circuito com a implementação de duas portas half-adder, ou seja, duas portas meio somadores. Então aqui a gente tem uma porta XOR, uma porta AND, outra porta XOR, outra porta AND e por fim uma porta OR. E se a gente pegar, a gente vai ver que o resultado de ambos os circuitos vão resultar na mesma coisa, nessa equaçãozinha que a gente viu aqui em cima. Só que com isso a gente só consegue até agora fazer a operação de soma, mas a gente precisa fazer a operação de subtração. E para tanto, a gente vai precisar fazer justamente o complemento de 2 do nosso segundo número. Para isso a gente vai ter que colocar uma entrada, e sendo que essa entrada valha 0, nossa operação ela vai resultar em soma, e se essa entrada for 1, ela vai resultar na operação de subtração. Mas como é que isso ocorre? Bom, essas caixinhas aqui elas são justamente os nossos somadores completos, E essas portas
XOR, elas vão fazer o papel justamente de inversor do número, porque quando o nosso CIN aqui, ó, C0, nosso primeiro CIN, ele for 1, quando ele chegar aqui, ele vai passar por essa porta e daí ele vai inverter o B0, e assim B1, B2, B3 e sucessivamente para todos os outros dígitos que nós tivermos. Então logo aqui a gente já pode ver que a gente faz o complemento de 1, e como o próprio 1 aqui vai estar sendo passado para dentro do circuito, a gente também vai fazer a soma de mais 1, fazendo assim o complemento de 2. Dessa forma a gente consegue fazer uma subtração a partir da soma. E por fim, né, para a gente poder enxergar melhor esse resultado, a gente vai precisar mostrar esses números de uma forma mais facilitada de ver. Esse resultado ele precisa ser demonstrado num display de 7 segmentos. Só que se a gente fosse representar em binário, precisaríamos de muitos displays desses. Logo o que a gente faz é converter para hexadecimal, e assim a gente mostra o resultado em hexadecimal. Só que a gente precisa fazer justamente um driver. E o que é um driver? Ele vai codificar os valores que foram obtidos a partir daquela soma para cada um desses 7 segmentos. A partir disso, ele vai acender os segmentos, fazendo com que algum número se torne visível, algum dígito se torne visível, né? E essa aqui é justamente a tabela verdade desse driver que a gente busca realizar. Bom, então explicando, né, toda a parte teórica para na realização do nosso circuito, vamos então de fato para ele. Bom, aqui estamos então no nosso Circuitverse. Primeiramente a gente adotou, né, o método de abstrações. Então primeiro a gente criou o nosso circuito aqui mais simples, nosso full adder, a partir de dois meios somadores. E como vocês podem ver, nós temos o CI, o A, o B. Então, por exemplo, se a gente colocar 1 em todas as entradas, a gente vai ter 1, né, como soma, e a gente vai ter o carry out de vai 1. Se a gente só tiver dois 1s, duas entradas com 1, a gente vai ter 0 na nossa soma e vamos ter o carry out com 1. Então, por exemplo, se for 1 e B for 1, vamos ter esse resultado aqui. Da mesma forma, se a gente trocar, né, o 1 do B para o A, a gente vai ter 1 também. Se a gente tirar o 1 do C e botar no B, vamos ter o mesmo resultado ali. E se a gente colocar apenas o 1, aí o resultado já muda, a gente vai botar 1 na soma. Se a gente colocar em qualquer porta apenas uma entrada com o número 1, a gente sempre vai ter 1 na soma. E se a gente botar 0 em tudo, vai ser 0 na saída, em ambas as saídas, né? Bom, e esse aqui é justamente o nosso circuito meio somador, né? Porque qual é o processo que ele vai fazer? Ele vai pegar A e B, vai passar pela porta XOR e depois vai passar pela outra porta XOR para somar com o bit de carry. E assim ele vai obter o resultado. Da mesma forma, ele vai pegar todas as entradas, vai passar pelas portas AND e depois vai passar os dois valores que obtivemos pela porta OR, para caso algumas das portas AND sejam 1, aí a gente vai ter justamente o nosso carry. Bom, a partir disso a gente vai poder finalmente criar o nosso somador, né? Somador de dois números. E a forma que a gente encontrou para fazer isso foi justamente abstraindo todo esse circuitozinho aqui em blocos, né? Então a gente pegou esses blocos aqui, que são os nossos somadores completos. Então cada um desses 6 blocos vai fazer a soma de um único dígito. Bom, vamos aproximar mais um pouco. Bom, como vocês podem ver, aqui nós temos os dois números, cada um com 6 dígitos, as 6 entradas.
de A0 até A5, de B0 até B5. E aqui nós temos justamente aquele dispositivo que é o driver, né? Mais pra frente a gente vai ver um pouco mais a respeito dele. E também esse driver ele tá abstraído aqui, né? Porque aqui a gente não vê nenhuma porta lógica, mas elas estão por detrás aqui dos panos. A partir desse driver a gente consegue converter para o nosso display e a gente consegue ver os números em hexadecimal. Então aqui em A a gente tem em hexadecimal 2, 0, e em B a gente tem um F. E aqui a gente tem as respectivas representações em binário de cada um deles. E a gente vai agora somar esses dois números. Se a gente vai somar, a gente sempre precisa deixar aqui o nosso C0 como 0, para que ele não faça o complemento de 2, o complemento de 1 primeiramente, né, não invertendo o B, e também não vai somar mais 1 na conta. Então aqui a gente pegou o A e B, a gente somou, a gente pegou o Cout, passou para o próximo número, e assim a gente foi fazendo para cada dígito, né, que se seguiu. E aqui a gente tem o nosso verificador de overflow, né? Então, por exemplo, quando a gente bota números que vão ultrapassar o limite de representação dos 6 dígitos, ele vai lá e acende a luzinha. Então, se a gente colocar mais um aqui, ó, ele já vai acusar que o conto está errado, que deu overflow. Para resolver isso, eu pensei até que a gente poderia passar esse cout para o driver aqui, e assim a gente teria um número com 7 casas, mas isso fugiria do escopo do nosso trabalho, mas talvez seria uma possível solução. Sendo assim, o máximo número que a gente vai conseguir representar dentro desse nosso trabalho vai ser o 3F, porque passando disso ele vai dar o overflow. Aqui nós também colocamos, né, os dois drivers justamente para mudar, para a gente poder mostrar os números de binário para hexadecimal. Só que aqui, né, nós temos tudo muito abstraído. Nos requisitos, né, a gente precisava apenas de portas lógicas. Então, dessa forma, aqui esse seria o nosso modelo de driver, né? A partir da nossa tabela verdade, a gente conseguiu formar justamente todo esse processo aqui, para, digamos que cada entrada vai decodificar um dos segmentos do nosso display de 7 segmentos. Então, apenas essas 4 linhazinhas que a gente tem aqui, né? Esse pequeno segmento, na verdade, por trás disso a gente tem esse montante de portas lógicas aqui, que é justamente aquela tabela verdade que a gente analisou no início do vídeo. Só para a gente demonstrar mais, né, a respeito do nosso driver. Então aqui a gente vai ter todas as portas lógicas que ele tem. São muitas portas. Então, voltando aqui para cima, vamos só fazer um teste, né, para a gente demonstrar que todas as portas estão funcionando. Então, a gente tem as entradas em binário e a saída em hexadecimal. A gente bota um aqui, 0001, aparece um lá. Se a gente vai acrescentar uma unidade, vai para 2, ele vai apresentar o 3 corretamente, depois o 4, 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10, que no caso em hexadecimal é A, o 11, que no caso é o B, a gente representa com minúsculo porque não tem como representar em maiúsculo, o C, o D também em minúsculo porque não tem como representar em maiúsculo, o E, que é o 14, né? E por fim o F. Então nosso drive aí, ele representa todos os 16 dígitos do hexadecimais, e a gente poderia utilizar justamente dentro do nosso projeto. Bom, primeiramente, né, a gente colocou as fitas normais para decodificar os códigos em binário, justamente
porque senão o espaço não ia dar, né? Mas logo mais a gente vai ver. Então, quando a gente vai analisar aquelas caixinhas, se a gente fosse tirar a abstração, né? Justamente a forma como o circuito ficaria seria assim, dessa forma, né? Com os meios somadores e a nossa porta OR. E aqui a gente colocou justamente um túnel, né? Para a gente poder facilitar a visualização, senão ia ficar muito bagunçado a visão. Uma coisa que eu esqueci de explicar, mas que é importante, é que justamente para a gente converter de decimal para binário, a gente vai contando de 4 em 4 dígitos. E como a gente só tem 6 dígitos, então os nossos últimos 2 dígitos para a gente poder passar para hexadecimal, a gente colocou um terra aqui, assim eles vão ficar em 0 e a gente não vai alterar o resultado com isso. E como a gente tinha falado, né? Aqui está justamente os nossos drivers. Então a gente pegou os túneis que estão aqui nos nossos ex-túneis, mais um terra aqui para completar os outros 2. E a gente passou para os nossos drivers e eles estão justamente aqui no display, mostrando aqui que realmente funciona, né? Deu certo a soma ali. Então, como a gente viu, né? Esse aqui é o nosso circuito. E agora vamos ver se ele tá funcional, né? Como esse aqui é meio desproporcional e não cabe na tela toda, vamos usar nosso circuito mais compacto, né? Mais abstrato. Então vamos fazer os testes mais simples. Por exemplo, lá 0 mais 0 vai dar 0. Se a gente pegar e somar 1 nisso, obviamente vai dar 1. Se a gente pega o 2 e soma mais 1, a gente vai ter o 3 em decimal e o 0,3 em hexadecimal também. Então, para a gente pegar 10 e 10, vai dar 1/4 em hexadecimal, né? No caso, em decimal, 10 mais 10 seria 20. Como hexadecimal, a gente só vai ter 16 unidades. No caso, que vai terminar no 15, a gente vai ter apenas mais as próximas 5 unidades, né? Como a gente vai ter o 0 também para completar, então vai ficar 1.4. No caso, a gente vai ter uma dezena, né, digamos assim, entre aspas, muitas aspas nisso, um conjunto, né, de dia formado mais 4 unidades de hexadecimal. Vamos só mostrar mais um exemplo de overflow. Se, por exemplo, a gente pegasse, sei lá, um número bem grande aqui, ainda nem deu overflow, mas se a gente adicionar mais um, consequentemente ele vai dar um overflow. E daí o número que era para ser maior, né, tá completamente abaixo dos nossos dois números, né? Então o número é 3b e o segundo é 1f e o nosso resultado deu 1a, ou seja, esse resultado tá incorreto, sendo que o nossa segunda entrada, né, é maior do que a nossa saída. Então tá lá nossa luzinha, nosso LED para indicar isso. Mas, por exemplo, a gente vem para operação de subtração, a gente altera isso aqui, a gente já vai ter lá o resultado certo, né? Vai ser um C. Então, por exemplo, vamos fazer com números que a gente possa entender mais. Vamos supor que a gente pega 10,
Se a gente pegar uns 5 aqui, a gente vai ter qual unidade? 5. Se a gente tirar 7, por exemplo, a gente vai ficar com 3. Se a gente pegar um 9, a gente vai ficar com 1. Ou seja, o circuito está funcional, tá tudo em dia, tudo em ordem. E esse foi o nosso circuito somador subtrator. Espero que tenham gostado, espero que tenha sido útil. Esse foi a minha apresentação e tenham aí um ótimo dia, tarde ou noite. Tchau!